Por delicadeza aqui, eu vou passar ao senador Magno, depois, ao final, eu faço meu Com a comentário. palavra, o senador Magno Malta. Obrigado, senador Alessandro. Muito obrigado, presidente. Assim, nós estamos aqui diante dos servidores da casa, concursados e preparados de universidades. E é uma cena absolutamente humilhante para nós, senador Mourão, como senadores da República. Alexandre de Moraes e tantos outros seus pares que não representam a instituição, mas eles, para se defender, quando você toca no nome de um deles, diz que você está ofendendo o Supremo. Eles não são Supremo coisa nenhuma. A instituição, e aqui sabatinados, normalmente nessa comissão, eles vendem até a mãe para botar essa capa nas costas. Depois não há ordenamento jurídico. Tão somente saem daqui com um título, não sei se com um anel ou com a medalha, que diz assim, guardião da Constituição. Não é isso, senador Cotarelli? Mais nada que isso, não é isso, senador Alessandro? Mais nada que isso. Como? E é o gosto do cliente. É do jeito que ele acorda. Você acha que Alexandre de Moraes, o Toffoli, cagados como estão, tem alguma autoridade moral para emitir algum juízo que seja do seu paladar? Eu acordei e fui notificado e eu estou dando a ordem. A ordem é a quem? Porque uma CPMI, uma CPI, tem poder de justiça. O senador Contarato, nesse momento, está no nível dele. Senador Alessandro, a mesa no nível do Supremo. Por isso tem poder de fazer busca e apreensão, de quebrar sigilo, tem poder de tudo. Mas o problema é que foram passando a mão na cabeça do monstro. É igual um menino desobediente. Faz desobediência, a mãe não corrige. Faz desobediência, o pai não corrige. Ele faz de novo, ele faz de novo. Depois ele vira um monstro. Bate no pai, bate na mãe. É isso aí, esse cidadão. É isso aí. É isso aí. E para mim é estarrecedor. Olha, senador Contarato, na CPI do narcotráfico, o cara está mentindo. Eu, com coro qualificado, eu determinava a busca e apreensão na casa dele. Enquanto ele fazia o depoimento, a Polícia Federal ia fazer a busca e trazia a prova. Eles já fizeram um monte de contorcionismo jurídico para poder abafar a vagabundagem. Nós estamos vendo aí, está diante dos olhos de todo mundo, não é invenção. Todo mundo sabe. Alguns não querem verbalizar, mas sabem. Escritórios ricos, ministros ricos, filhos ricos, milionários, o salário é do tamanho do seu e do meu, que é até um bom salário. Graças a Deus é um bom salário. Dá para a gente viver, né? Eu sei que eu não tenho casa lá em Pedra Azul, nem Vossa Excelência. Nós não temos mansão lá, né? Porque esse salário não dá, né? Esse salário não dá, né? Mas o cara é dono de cassino, porra. Certo? O cara... Contravenção, Mourão. A gente lutando aqui para derrubar, para não ter jogatina no Brasil, o cara tá com a jogatina dele lá, né? E aí vem cuspir regra. Outra falar outra palavra, mas eu vou falar cuspir. Cuspir regra onde não existe. Então é o seguinte, ou a gente se revolta e não cumpre nada, sabe? Porque ele não é maior do que Vossa Excelência, sabe? Ele tem que esperar Vossa Excelência acabar o mandato e o meu, se quiser me processar, e o meu... Porque ele não é maior e nem mais homem do que eu. Então a gente tem que se levantar e começar a dizer, olha, isso aqui é inconstitucional, é ilegal, é uma coisa pessoal, como essa tara que ele tem pro Jair Bolsonaro. Ele tem uma tara pro Jair Bolsonaro, ele dorme pensando em Bolsonaro, acorda pensando em Bolsonaro. E a gente tem que engolir vendo. Por isso, senhor presidente, que eu vou aproveitar esses 30 segundos, me perdoe, senador Alessandro, que, antes da gente encerrar, que eu queria pedir a Vossa Excelência que colocasse os meus requerimentos, convocando o Marcola, convocando o Marcinho VP, convocando o Fernandinho Beiramar. Eles conhecem tudo de crime organizado e entranhado com a política. Entranhado com a política e entranhado também nas altas cúpulas do nosso judiciário. Então, eu tenho esse requerimento, a sociedade quer ouvi-los, e se Vossa Excelência, sabe, e eles vão entrar pedindo habeas corpus também, e é possível até que ganhe, né? Porque são pessoas muito importantes,
que fazem parte do esquema, enriqueceram muita gente e continuam enriquecendo muita gente com essa história de lavagem de dinheiro. Encerro, senador Contarato, lembrando que a gente está vivendo um drama no Espírito Santo. Não é? A matéria do Fantástico domingo, uma vergonha para nós. Eu acho que eu estou fazendo um requerimento, não convocando, mas convidando o chefe de polícia para que venha aqui essa comissão narrar para nós, porque o principal, hoje chamado, homem do DENARC, Departamento Antidrogas, de repressão às drogas, é preso, fazendo o maior negociador, aprende aqui tantos quilos de cocaína, vende para o outro traficante, vende tudo isso um policial. E 9 anos de corregedoria. Estamos observando ele já há 9 anos e há 9 anos não acontece. Eu até, se Vossa Excelência quiser assinar a conta, junto comigo, não tem favor. Ontem eu protocolei um voto de louvor ao GAERCO, a Polícia Federal do nosso Estado, visto ao desbaratamento dessa quadrilha dentro da própria polícia, que nós honramos a polícia como um todo, e ver uma matéria que deprecia de forma vil aqueles que fazem a segurança pública, daqueles mais simples, que têm salários menores, que vão para a rua enfrentar bandido. E o crime organizado, o Comando Vermelho, então, tomou conta do nosso estado do Espírito Santo. Eu vou fazer esse requerimento convidando com respeito, né, para que a gente possa ter um entendimento daquela matéria de domingo com relação ao estado do Espírito Santo. Senador Alessandro, muito obrigado. Senador Contarato, muito obrigado pela oportunidade. Obrigado. Com a palavra, senador Alessandro Vieira. Obrigado, senhor presidente. Em complemento ao que Vossa Excelência já colocou, senador Magno e tantos outros já falaram na tribuna, em veículos de imprensa, por mais que seja difícil assumir essa realidade, nós temos que constatar e relatar para a população brasileira de que hoje nós temos ministros da Suprema Corte trabalhando contra a investigação de crimes graves. Isso é uma tragédia. Isso é uma tragédia completa. Porque as decisões sucessivas de ministros como o ministro Alexandre de Moraes, o ministro Gilmar Mendes, o ministro Dias Toffoli, elas ultrapassam qualquer razoabilidade, não tem lastro constitucional, não tem lastro legal. São apenas medidas tendentes a dificultar investigações. E o que eu lamento não é o envolvimento dessas figuras, que são notórias, sempre estiveram envolvidas com lobby, com festas, com reuniões no exterior, sempre tiveram proximidade estreita com a advocacia, com a política. O que me incomoda, presidente Contarato, é o silêncio dos bons, daqueles ministros, daquela ministra, a ministra Carmen, sobre os quais nunca pairou dúvida com relação à honestidade, à lisura. Nós nunca tivemos notícia de envolvimento de determinados ministros, com o ministro-presidente Fachin, com escritórios de lobby, com a política partidária mais rasteira, com escritórios de advocacia de uma forma perniciosa. Esses é que têm que se manifestar. Porque quando eles silenciam, eles entregam a República Brasileira nas mãos de pessoas que hoje têm um único objetivo: escapar das investigações dos crimes relacionados ao Banco Master. Este é hoje o único objetivo manifestado, expresso nas decisões dos ministros Alexandre de Moraes, Dias Toffoli e Gilmar Mendes. Então, a gravidade disso é alarmante. A decisão mais recente do ministro-presidente Edson Fachin, que abriu prazo para que o ministro Gilmar explique como é que ele sequestrou a relatoria do habeas corpus da pessoa jurídica, Marich, como é que ele conseguiu fazer isso, ele tem embutido nessa decisão, que parece tecnicamente respeitável e lógica, ele tem embutido uma pegadinha, que é o prazo. A apuração de uma comissão parlamentar de inquérito tem prazo. E nós estivemos com o presidente Fachin dialogando sobre isso e apontando justamente este cenário, a manipulação dos prazos. Porque basta, exatamente, sempre o professor Contarato aqui dando esse verniz técnico que ajuda o cidadão a entender, o prazo concedido ao ministro Gilmar, como é prazo impróprio, ele vai cumprir quando Deus quiser.
se ele quiser. Assim como o prazo do agravo de instrumento que foi apresentado pela Advocacia do Senado, ele vai cumprir quando Deus quiser. E o objetivo fica cada vez mais claro. Agora, o que eu digo a quem nos acompanha, aos colegas senadores, senadoras e ao cidadão brasileiro, é que a gente não vai parar nem vai desistir. Todas as ferramentas que estiverem à disposição da Justiça, do Senado, serão acionadas. E aí cada um de nós será confrontado com a sua biografia. Cada um de nós vai responder na história. Porque se eu consigo chegar à constatação cabal, e eu já tenho essa constatação, de que eu tenho figuras na mais alta corte da justiça brasileira que trabalham contra a investigação de crimes, o caminho, senador Magno Malta, é inexorável, é o pedido de impedimento. Não há outro caminho. Cada vez mais. E não adianta a falta de uma palavra mais leve, aquele mimimi de não é polarização, é ideologia, é bolsonarismo, é petismo. Não, é a defesa da República. Passou de qualquer limite, ultrapassou qualquer condição. Vamos seguir a nossa jornada aqui, nesse momento, nos submetendo ao constrangimento evidente do abuso de autoridade praticado pelo ministro Gilmar Mendes, que nos obriga a revotar, a repetir a votação, atendendo a um critério criado da cabeça do ministro Flávio Dino. E no próprio despacho, na própria decisão, presidente Mourão, reconhecendo, não tem previsão na lei, não tem previsão na Constituição, não tem previsão no regimento, mas ele acha que tem que ser assim. Então, é trabalhar, é persistir e cada vez mais explicar para o cidadão brasileiro o que está acontecendo. Hoje, quem deveria ser a última palavra em garantia da justiça está se colocando como última palavra em garantia do crime. E isso é absolutamente inaceitável, senhor presidente. Senhor presidente, enquanto Vossa Excelência telefona mais um pouquinho aí, só um minuto. Não, senador Magno, deixa eu só abrir o painel, porque já foi, senão a gente vai demorar demais, tem uma pessoa para o seu ir, Pedro. Determina a abertura do painel para proclamação do resultado. Estamos nós aqui. Tinha que ser rápido essas votações. Olha eu. A comissão está um pouco... Votaram sim 7, não 0. Está aprovado. Anuncio o requerimento 303, transferência de sigilo. Marcos Vinícius da Mata. Autoria, senador Humberto Costa. Aqueles que votam com... Um por um, né? Um por um. Votam me engano é sim. Que eu gosto, viu? Então, a abertura do painel para votação. Aqueles que votam sim. Nós precisamos fazer eu só queria aqui, antes, senador Magno, e aos colegas que estão aqui... senador Alessandro, às vezes você já deve estar até cansado de me ouvir falar, mas você é professor, né? Eu tenho uma coisa na minha vida, Magno, você me conhece já há muito tempo, o que me motiva a estar na política, né? Claro, você citou a omissão com relação ao discurso do pastor inglês negro, Martin Luther King, né? O que assusta não é a ousadia dos ruins, mas a omissão dos bons. O que me assusta aqui nesse Senado é que nós também, às vezes, somos coparticipantes para ter um comportamento, eu diria assim, seletivo. O senador Alessandro foi delegado com muito orgulho, como eu fui delegado de polícia. Mas é muito difícil. Aqui está a advocacia do Senado. Talvez aqui em Brasília vivam-se numa bolha ou em outro mundo, né? Nas grandes capitais, nos bairros nobres. Mas é muito triste quando você vê que a lei ela é cumprida ipsilíteres, de acordo com o Código de Processo Penal, de acordo com a Constituição Federal, de acordo com o Código Penal, com um recorte socioeconômico e étnico. É muito difícil é muito triste para mim, eu não canso de falar isso. Eu fiz essa provocação, essa pergunta aqui com o ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski, eu virei para ele e falei assim, ministro, quantos políticos, quantos funcionários públicos estão cumprindo pena por crimes contra a ordem tributária, contra o sistema financeiro, sonegação fiscal, colarinho branco, corrupção ativa, corrupção passiva? Não há. As cadeias estão lotadas de pretos e pardos. Sabe como? Então eu fico muito triste. Aí você tem assim, quando um político
Quando se consegue condenar um político por corrupção, por qualquer coisa, vem uma decisão e concede a ele prisão domiciliar. Agora, o senador Magno, quantas pessoas morrem dentro do sistema prisional e que não tem direito à prisão domiciliar? E eu criei a tornozeleira eletrônica foi para isso, para esvaziar o sistema penal. Então eu fico assim, e aí quando a gente tem a oportunidade de efetivamente dar uma resposta à população, subir o andar de cima e falar, olha, todos somos iguais perante a lei. Isso não basta ter uma letra da lei morta no artigo 5º, né? Todos somos iguais perante a lei, independente de raça, cor, etnia, religião, origem, orientação sexual, pessoa com deficiência. Isso tão bonito, está escrito lá. Mas, na verdade, é que, infelizmente, no Brasil, uns são mais iguais que outros. Na verdade, uns têm acesso aos melhores advogados, outros têm acesso a decisões de cortes superiores e que, infelizmente, essa não é a realidade da população brasileira. Então, eu fico assim... Essas decisões, como muito bem disse o relator, ela demonstra claramente uma inviabilização de uma investigação por parte dessa comissão parlamentar de inquérito. Fala, galera da Folha TV, não se esquece de se inscrever aqui no nosso canal para assistir programas como Folha Notícias Manhã, Folha Notícias Noite, o nosso Folha Entrevista e o nosso Barzinho das Meninas. Muitas coisas bacanas a gente acompanha por aqui e a gente precisa muito, muito do apoio de vocês para nosso trabalho jornalístico, investigativo, de curadoria de conteúdo, com vocês ajudando no nosso Pix, folhademocrata@gmail.com, ou mandando superchats, valeu demais, e os recursos financeiros, tornando-se membro do nosso canal, no nosso curso de jornalismo básico, para você ficar muito bem informado a respeito de tudo. Queridos e queridas, muito obrigado pela presença de todos vocês, vida longa e próspera. Cuidem-se, cuidem dos seus, e não esquece de se inscrever aqui na Folha TV. Até mais!